conversando aqui com vocês um pouquinho, tá? Então vamos lá. Toda sexta-feira nós fazemos essa reunião aqui, sempre com o intuito de tentar ajudar a sua clínica de alguma forma, tá? Então toda sexta-feira tem algum conteúdo que a gente vai trazer para vocês para tentar ajudar a sua clínica de alguma forma, seja para aumentar a lucratividade, para aumentar a conversão, para aumentar os fechamentos, trabalhar com follow-up, enfim, sempre algum assunto que vai tentar ajudar a sua clínica de alguma forma, tá bom? Então podem, se quiserem, né, se tiverem interesse, colocar na agenda de vocês, que a gente sempre tem esse compromisso, a gente sempre avisa no grupo também, né, então sempre tem ali os conteúdos divulgados com antecedência, tá? Então participem do grupo, se por algum motivo vocês ainda não estão no grupo, tá? Depois pede para a nossa equipe adicionar, se fizer sentido, né, pode colocar a sua equipe também, tá? Eu só peço que coloque realmente as pessoas da sua equipe, porque a gente busca reservar, né, o grupo para quem é cliente, tá? Mas a sua equipe e tudo mais, pode colocar no grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui marcado. Sempre eu tento trazer também convidados, tá? Para não ficar sempre só eu falando. Então, eu trago também alguns convidados que são relevantes, né, dentro do nosso segmento. Então, recentemente a gente fez uma reunião bem legal com um cliente que tem uma taxa de conversão de 80% dos pacientes que a gente consegue levar até a clínica dele, né? Recentemente a gente teve também uma advogada que é especialista na área da saúde, enfim, então sempre a gente está trazendo aí algum conteúdo, algum parceiro que vai ser relevante para vocês, tá bom? E na nossa mentoria de hoje, então, nós vamos falar sobre essa questão do banimento de WhatsApp, né? Que já está afetando muito as clínicas e também outros segmentos, tá? Não sei, só para quebrar aquele gelo, se vocês puderem colocar aqui no chat aqui da nossa aula, tem um chat aqui. Quem aí, de repente, já teve o WhatsApp banido? Né? Então, eu acredito que todo mundo aqui ou já conheceu alguém que teve o WhatsApp banido, ou já teve o WhatsApp banido, tá? E espero que, né, se você não teve, que continue assim, mas se considere aí sortuda, né, ou sortudo, se você ainda não teve esse WhatsApp banido, e a gente vai conversar aqui e explicar para vocês o porquê que isso está acontecendo, ou melhor, né, por que isso começou a acontecer muito de um tempo para cá, tá? Porque até então a gente estava conseguindo fazer o nosso trabalho normalmente, né? Então a gente conseguia trabalhar e usar o WhatsApp ali tranquilamente, mas de um tempo para cá começou a ter muito essa questão de banimento. Então o intuito dessa aula hoje é explicar esses motivos e também trazer uma solução definitiva para resolver este problema, tá? Gostaria de já tranquilizar vocês em relação a isso, porque não é algo exclusivo de vocês. Não é uma coisa que o WhatsApp olhou para você e falou, você é a única. Não, tá? Tá todo mundo sofrendo com esse problema. Inclusive, depois a gente vai mostrar ali para vocês a quantidade de pessoas que estão sofrendo com isso, tá? Então, não é algo também exclusivo da área da saúde, né? Não é só a clínica de odontologia, clínica de estética, não é só uma franquia, tá? Tem vários e vários segmentos que estão sofrendo com isso, tá? Na verdade, todo mundo que usa o WhatsApp, assim, diariamente, que tem, né, esse costume de usar o WhatsApp, principalmente para a empresa, está sofrendo com essa questão de banimento, tá? Independente do segmento, está acontecendo com geral, está acontecendo com todo mundo, tá bom? Então não é algo exclusivamente aí só da área da saúde ou algo, né, que de repente é só da sua clínica, tá acontecendo com todo mundo e quem não se preparar, né, vai continuar acontecendo, vai continuar sofrendo com isso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação para a gente começar, já que começou a aparecer aqui o pessoal. Pronto, está aparecendo aí para vocês, né? Beleza, então vamos lá, gente. Primeiro, para entender o porquê que está acontecendo tudo isso, eu vou ter que só ficar permitindo aqui, boa. Então, para a gente entender primeiro por que está acontecendo tudo isso, o WhatsApp hoje, ele criou uma ferramenta que, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se API Oficial.
Então, hoje a gente usa o WhatsApp, né? O WhatsApp por muito tempo, e ainda vocês usam ele sem pagar, né? Então, é uma ferramenta que tem hoje, grande parte, né, da população tem o WhatsApp. Então, assim, todo mundo usa e isso está, né, no nosso dia a dia, tá? E o WhatsApp, no caso, ele é uma empresa, assim como nós, né? Então, ele tem a parte onde é gratuito, tem a parte onde é paga. Então, ele criou esse novo produto, que é essa API oficial que eles colocaram esse nome. Tá? Então, o que, que é isso? É uma ferramenta paga do próprio WhatsApp, tá? Aonde, no caso, o WhatsApp ele vai começar a cobrar por envios de mensagem. Então, uma coisa que até então a gente conseguia ficar usando o WhatsApp, né, de forma, seja o WhatsApp pessoal, ou seja o WhatsApp da empresa, o WhatsApp comercial, né, o WhatsApp business, a gente conseguia ali fazer o nosso trabalho de relacionamento com os nossos clientes, com os nossos pacientes, de forma gratuita, né? Então, o que, que o WhatsApp ele pensou? Já faz aí anos e anos que a gente tem usado o WhatsApp e ele não tem cobrado nada de vocês, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui de prospecção, não existia nem o WhatsApp na época. Então, a gente faz esse trabalho aí já faz muito tempo e quando não tinha nem ainda o WhatsApp, a gente conversava ali pelo direct, na verdade era o inbox ainda do Facebook, né? Então, a gente, por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo usa o WhatsApp, né, a gente ficou meio que dependente dessa ferramenta, né, então você usa, o seu paciente usa, a sua família usa, então isso faz parte, né, do nosso dia a dia, seja do seu dia a dia pessoal, seja do dia a dia comercial da sua empresa, tá? Então a gente meio que ficou dependente dessa ferramenta, né? Não à toa que quando acontece um problema, né, de repente o WhatsApp ficar fora do ar, é aquele caos, né, porque a gente não consegue conversar com as pessoas, com os nossos clientes e coisas nesse sentido. Inclusive, quando também cai o WhatsApp, é aquele caos, né? Então, o WhatsApp, ele olhou para isso com muito carinho e falou, olha, vamos olhar para isso com outros olhos, porque até então a gente não cobrava nada, né? E eu não sei se vocês sabem, o WhatsApp ele é do mesmo grupo do Facebook, do Instagram e tem outras empresas também. E essas empresas são empresas muito grandes, né? Uma das maiores do mundo. Então, né, o foco deles são listado na bolsa, coisas do tipo, o foco desse pessoal é cada vez gerar mais dividendos, gerar mais lucro. Então, eles olharam lá para a unidade de negócio do WhatsApp, falaram, olha, a gente tem aqui uma estrutura gigantesca, porque imagina, ó, o tanto de gente que usa o WhatsApp, né? Imagina a estrutura para conseguir manter isso. E até então, né, eles não tinham algo que gerava assim uma renda tão grande do WhatsApp, porque eles já tinham um plano maior para isso, né? Mas eles foram então criando essa estrutura, sustentando essa estrutura para fazer com que realmente isso fizesse parte do dia a dia, né? Fizesse então com que a gente ficasse dependente, né? E agora que eles conseguiram fazer isso, que já faz parte do dia a dia, que todo mundo usa essa ferramenta dele, né? Seja para se relacionar com os pacientes, seja para uso pessoal, seja para uso comercial, tá todo mundo usando, né? Então, o que está acontecendo agora, tá? O WhatsApp, para conseguir crescer mais essa ferramenta deles, né, para ele conseguir monetizar mais utilizando o WhatsApp, ele basicamente está fazendo uma manobra aonde ele está indiretamente forçando a gente a ir para a API oficial. Como que ele está fazendo isso? Restringindo mais, banindo mais, tá? Como que a gente sabe disso para, né, contextualizar para vocês? Primeiro, igual a gente conversou na reunião, aqui no começo da reunião, né? Do nada começou a aumentar muito o número de banimento de restrições, coisa que até um tempo atrás era normal, assim, a gente conseguir fazer o nosso trabalho sem nenhum tipo de problema. E as clínicas, quem usa o WhatsApp, não está fazendo nada de diferente do que fazia lá atrás. Então, o algoritmo, né, que o WhatsApp tem por trás ali e tudo mais, a sua inteligência artificial, enfim, o seu algoritmo, ele foi ficando mais sensível. Então, ele foi colocando alguns, vamos dizer assim, limites que, olha, isso aqui começou a passar disso aqui, o ideal é que essa pessoa vá para a API oficial, que ela tenha já uma estrutura aqui muito robusta, então ela vá para a API oficial. Né? Então, o que, que eles basicamente estão fazendo de forma indireta? Né? O trabalho que a gente já estava fazendo antes, normal na clínica, agora
né, conforme a gente vai usar, do nada a gente vai usar o WhatsApp, aí restringe, ou então bane ali, e aí fica aquele caos todo. Então, eles estão fazendo isso de forma indireta para forçar a gente a ir para a API oficial. E não à toa que o número também de pessoas que estão indo para a API oficial só aumenta, né? Então foi a jogada deles de forma indireta para isso acontecer. Obviamente que se vocês forem nas redes sociais, se vocês forem lá falar, não sei se vocês já tentaram falar com o suporte, com o chat, mas assim, do WhatsApp, né? É muito ruim o suporte, é tudo automático, não resolve nada, aquela coisa toda, né? Eles não vão falar que é isso, tá? Porém, né, indiretamente é isso que está acontecendo na prática. Antes a gente conseguiu usar o WhatsApp e desde que eles colocaram e lançaram e falaram, né, tomaram essa decisão, a partir de agora vamos ganhar mais dinheiro com a unidade de negócio WhatsApp, coincidentemente o WhatsApp normal, o WhatsApp Business, começou a cair. Logo, quando eles lançaram ou começaram a focar mais nessa questão de usar a API oficial, tá? Então, indiretamente, é isso que eles estão fazendo, e aí, por conta disso, a gente está sendo afetado. Tá? Claro que no Brasil, como sempre, nós temos algumas influências externas, né? Então, toda vez que nós temos um ano de eleição, como é esse ano, o algoritmo das ferramentas, né, ele passa por muitas atualizações, porque eles são obrigados a ter um cuidado maior para não divulgar coisa errada. Então, imagina a quantidade de pessoas que usam o WhatsApp, ou usam as redes sociais, as grandes plataformas, para, de repente, influenciar, né, na política, nas decisões e coisa do tipo. Então, naturalmente, e a gente já está há bastante tempo fazendo esse trabalho, já passamos por várias Copas do Mundo, várias eleições, né, toda vez que tem esses eventos, no caso mais a eleição, a ferramenta, o algoritmo, ele fica realmente mais instável por conta dessas mudanças que precisam acontecer. Então, para ajudar, além de tudo, ainda aconteceu essa questão da eleição que deixa o algoritmo ainda mais sensível. Tá? Então, só para dar um contexto para vocês do porquê que isso está acontecendo. Ah, Matheus, mas isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é teoria da conspiração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, hoje o Reclame Aqui, né, do WhatsApp, sim, o WhatsApp tem um Reclame Aqui, né, ele tem mais de 60 mil reclamações de diversos segmentos dessa questão do banimento, tá? E isso não sou eu que estou falando, vamos pegar aqui o Reclame Aqui do WhatsApp para vocês darem uma olhadinha, estou compartilhando aqui, tô. Então dá uma olhadinha só, reabilitação de número banido, permanentemente sem justificativa, causando prejuízos financeiros. Espero que vocês não estejam aqui, né? Vamos lá, conta bloqueada, vamos então, tem vários, banimento injusto, e assim, vários e vários. Quantas reclamações só nos últimos 6 meses? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, mais de 67 mil reclamações, se não estiver enganado. Geral, quantas reclamações que já teve? Ó, é muita coisa mesmo, tá? Só de, deixa eu ver se eu puxei, deixa eu tentar dar uma atualizada aqui, que ele traz um número bem legal de visualização, mas esse aqui ele não está puxando, não sei porquê, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, agora ele atualizou. Só de visualizações, ó, deu mais de 157 mil visualizações só este ano. O que isso aqui significa? Nem todo mundo vai no Reclame Aqui reclamar, né? Então, tipo, às vezes a gente aqui já sofreu, teve várias pessoas que colocou aqui nos comentários que já teve o WhatsApp banido, e nem todo mundo foi lá reclamar, né, fazer uma reclamação referente a isso. Mas só estou trazendo isso para vocês, né, para mostrar a quantidade. E assim, não é de um dia atrás, a gente está falando de 1 hora atrás. E talvez enquanto a gente está fazendo a reunião aqui, vai dar mais um tempinho e já vai brotar mais uma reclamação aqui. Então, novamente, né, não está acontecendo só com você, não está acontecendo só comigo, não está acontecendo só na área da saúde ou na área da estética, está acontecendo com todo mundo. E quem não tomar cuidado vai continuar sofrendo com isso. Então, depois, se você quiser dar uma estudadinha aqui, né, fica à vontade para você ver os motivos e tudo mais, tá? Mas vamos lá, então, voltar aqui para a nossa apresentação. Aí, voltou. Então, hoje o WhatsApp ele tem todas essas reclamações, só para comprovar ali o que eu estou falando. Então, antes a gente conseguia fazer o nosso trabalho normalmente, e agora não dá mais. Então, eles fizeram a gente primeiro uma estratégia perfeita, né? Eles fizeram a gente ficar
dependente, e agora fica nessa. Ou você vai para a minha ferramenta, ou você vai para a minha ferramenta ali, que ela é paga, né? Ou você me paga para eu conseguir usar a minha ferramenta, ou você vai continuar. Tá mutando meu. Ô, Raniel, você está mutando a minha chamada. Aí, deixa. Pronto, boa. Então, ou você faz, né? Você paga, você vai para a minha ferramenta oficial, ou então você vai continuar sofrendo com essa questão dos banimentos, que, como vocês viram na reclamação ali, só tende a piorar, né? A gente não vê uma situação de, ai, nossa, vou fazer isso aqui e vai melhorar. Não, a gente só viu de lá para cá isso piorar, né? Eu acredito que assim, desde 2024, né, gente, como eu falei, já estou fazendo esse trabalho há bastante tempo, mas desde 2024, o número de banimentos, ele já estava começando a ser muito maior do que os últimos anos, né? Então tinha momentos anteriores que, a gente conseguia fazer disparo, assim, envio de mensagens para, olha, sei lá, 500 pessoas, 1.000 pessoas, né? E não eram pessoas aleatórias, eram pessoas da base da clínica, pessoas que já fizeram tratamento, enfim, e de boa, rodava, né? Isso em 2024. E aí, conforme foi passando o tempo, às vezes a gente ia mandar 10, 20 mensagens, já bania o WhatsApp ou já restringia, né? Então, normalmente, isso o que vem acontecendo de lá para cá é que eles estão ficando cada vez mais sensíveis, né? E vamos entender uma coisa aqui. Não é algo errado ou algo certo. Eles estão banindo de qualquer forma. Por que eu falo isso, gente? Nós temos aqui hoje mais de 100 aparelhos que têm WhatsApp, porque como eu faço o trabalho, eu tenho que ter, né, WhatsApps aqui, reservas que a gente fala, caso da clínica bane, né, e eu tenho que ter já um plano B aqui, né, para o meu trabalho não ser impactado, para a gente não sentir, tá? E, gente, assim, a gente já tentou todas e todas as alternativas. Vai, cria número, aquece, faz isso, faz aquilo, número virtual, coloca um IP diferente, vai em outro Wi-Fi, enfim, né? A gente continua sofrendo banimento de qualquer forma, tá? Temos também aqui algumas informações de, por exemplo, a gente não trabalha de madrugada e sem fazer nada. O celular estava ali quietinho, não tinha nem campanha nele. Ele foi banido, né? A gente tem também a equipe de designer aqui na empresa. Esse número do designer, ele não usa, não tem na campanha, não tem nada. Ele basicamente usa para quando ele faz as peças, as campanhas, os criativos, as artes, ele usa esse número para falar, olha, tá aqui a tua arte, ficou pronta. Então ele é basicamente para se relacionar com a nossa equipe. E o número dele foi banido. Então, assim, seja fazendo coisas erradas, ou seja, até fazendo o que você fazia antes, né, eles estão banindo. Seja porque o algoritmo ficou sensível demais e entendeu que aquela atividade é suspeita. Eu já vi clínicas que só de conectar o WhatsApp baniu. Então, assim, não tem uma justificativa. Tanto que se você entrar lá no Reclame Aqui, né, é isso que as pessoas colocam, né? Tipo, por que me gerou esse banimento? Que então eu vou tomar cuidado para não fazer mais, né? Às vezes, antigamente, a gente até entende, as pessoas iam lá e fazia disparo, né? E beleza, tá fazendo spam. Mas nem isso, tem clínicas que nunca fizeram, tem o número já faz muito tempo, nunca fizeram isso e estão banindo de qualquer forma. Então não tem uma receitinha de bolo, por isso que eu falei que indiretamente é para meio que forçar a gente realmente a ir para a ferramenta deles que é paga. Tá? Então, de forma geral, trouxe todo esse contexto para passar para vocês. Então, essa API oficial, que é ali a ferramenta deles, eles vão começar a ganhar por cada mensagem enviada. Tá? E aí, no caso, a sua clínica, a sua empresa, ela vai poder escolher, né, esse provedor que eles chamam, essa plataforma parceira que fornece essa API oficial do WhatsApp. Então, você vai ter um custo referente a isso. Calma que a gente vai chegar lá para você não precisar se desesperar. Mas então, eles criaram a API oficial e essa API oficial você consegue por meio de ferramentas de, né, pessoas, empresas que possuem, e tem várias no mercado, que fornecem essa API oficial, e aí então a gente vai começar a ter esse custinho.
tá? Na API oficial, só para vocês entenderem como é que funciona. A plataforma, ela trabalha com janelas, tá? Grave muito essa questão de janela, porque é algo importante para vocês entenderem, tá? Então, como é que funciona? Nas janelas, normalmente as clínicas, as empresas, elas colocam campanha de WhatsApp. Então, vai lá, o paciente está na rede social, clica no anúncio e cai para o WhatsApp. Se isso acontecer com você, você tem 24 horas para conversar com essa pessoa sem você ter custo algum, tá? Então, o lead chegou, ele te acionou, né? Ele veio até você e então eles colocam essa janela, olha, você tem 24 horas para conversar com essa pessoa sem me pagar nada. Porém, após esse tempo, que é o que eles falam de janela de 24 horas, se você quiser falar com essa pessoa novamente, se você quiser enviar uma mensagem para ela, você vai ser cobrado, né? Então, em resumo, o paciente te chamou, você tem 24 horas ali para conversar com ela, sem pagar o custinho da mensagem ali. Passou disso, você quer ativar ela, você vai ter este custinho, tá? Mas também tem um lado bom que cada vez que a pessoa te chama de novo, que ela manda uma mensagem para você, então vamos supor, eu mandei uma mensagem para ela agora, ela já mandou mensagem para mim. Então esse tempo ele vai ser reiniciado, tá? Agora se ela não responder o que acontece, né, com os leads, ou que é normal as pessoas às vezes não responderem, então se ela ficar inativa e passar o tempo ali de 24 horas e você precisar falar com ela, você vai ter que pagar o valorzinho ali de cada mensagem, tá bom? E é assim que o WhatsApp ele vai ganhar o dinheiro. Então, novamente, ele fez a gente ficar dependente, ele fez o nosso paciente usar, ele fez as empresas usarem, e ele vai ganhar o dinheiro dele agora por cada mensagem enviada, tá? E aí, no caso, então, são dois tipos de mensagem, para vocês entenderem. Por enquanto, né? Sempre tem atualizações, mas a gente tem a mensagem de marketing, e nós temos a mensagem de utilidade. Tá? Então, isso é importante até para vocês conseguirem entender que não é nem um bicho de sete cabeças que a maioria das pessoas às vezes acham ou tentam vender falando o que é. Tá? Claro que é uma nova coisa, né? Uma novidade, uma atualização, mas é tranquilo de entender e também não é algo que vai, né, quebrar clínica, quebrar negócio aqui. Tá? Vamos ter calma, né? Não precisa se desesperar em relação ao custo, porque é algo que é possível, né, para a gente conseguir parar de ter esse banimento de WhatsApp. Então, dessas duas mensagens que existem dentro da plataforma, a gente tem a de marketing. A de marketing, o custo é 30 centavos, ok? Então, por cada mensagem que você for enviar para o paciente, né, que não te respondeu, coisa do tipo, você vai pagar 30 centavos. Ok? E aí a gente tem a mensagem de utilidade. A mensagem de utilidade, ela é de 3 centavos. Estes valores, eles podem sofrer alterações, porque normalmente eles são corrigidos pelo dólar, tá? Então a gente também é impactado por isso, tá? Mas enquanto a gente está gravando, fazendo esse conteúdo aqui, são esses os valores, tá? O que é interessante, tá? A gente aqui da Prospecta, como a gente já usa, né, a API oficial já tem um tempo, a gente já tem várias mensagens aprovadas, que faz parte do nosso dia a dia, como utilidade, aonde o seu custo ele é menor. Então, por isso que eu falei para vocês não surtarem, porque vai ter gente que vai ficar olhando só, às vezes, esse custo aqui, ou só escutando a palavra custo e já vai se desesperar. Né? Então, calma, é 3 centavos por mensagem enviada. Então, dá para conversar com muita gente sem necessariamente aumentar tanto o seu custo. Tá? E aí, qual que é a diferença, então, da mensagem de marketing e da mensagem de utilidade? Vamos entender a de utilidade primeiro, que vai ficar mais fácil. A de utilidade é algo tipo confirmação, ali, então, que você vai fazer o lembrete do teu paciente, o endereço. Então, vamos pensar que são coisas mais nesse sentido de informar, tá bom? Então, essa é a mensagem de utilidade, vamos dizer que é para esse intuito que ela serve. E aí, a de marketing serve para coisas mais persuasivas ou coisas mais comerciais, vamos dizer assim. Então, um exemplo, eu quero mandar uma mensagem para minha base, né, falando agora da Copa do Mundo. É a de marketing normalmente. Eu quero mandar uma mensagem para resgatar os pacientes que não agendaram. Normalmente, ele vai classificar como a de marketing. Quero falar com os pacientes que faltaram. Então, coisas nesse sentido, assim, do mais comercial, ele vai
entender normalmente como é marketing, tá? Pensa que cada mensagem a gente tem que enviar para a plataforma para ser aprovada. Então, quando a gente cria essa mensagem, ele vai classificar ali em uma das duas. Ele tem a inteligência dele, ele não é bobo, né? Então ele vai ler lá e vai falar, essa aqui se encaixa melhor na de marketing. Ou ele vai olhar e vai falar, essa aqui se encaixa melhor na de utilidade. Como eu falei, a gente já tem utilizado vários meses já, né? Então a gente já conseguiu entender um pouquinho como a plataforma entende e tem conseguido passar várias mensagens como utilidade, tá bom? Então, só para dar esse contexto para vocês. Então, qual que é a nossa sugestão, né? Igual vocês mesmos já colocaram aqui no chat. Hoje, gente, ficar sem o WhatsApp, o prejuízo de vocês é muito grande, o prejuízo de todo mundo, porque a gente está usando o WhatsApp para se relacionar já tem muito tempo, né? Eu tenho clientes, por exemplo, como a gente está fazendo esse trabalho há muito tempo, que, às vezes eu atendi esse cliente lá em 2017, e eu tenho a tranquilidade, e ele também, que se ele for lá para me mandar a mensagem, eu vou estar com esse número. Agora, Deus me livre, eu perco esse WhatsApp, né? Qual o transtorno que eu vou ter, o prejuízo que eu vou ter, né? Então, hoje, ficar sem o WhatsApp, ele é muito ruim, porque vai travar a sua entrada de novos pacientes e todo o seu relacionamento com os pacientes ativos, né? Então, a nossa sugestão, já que não tem mais volta, vamos dizer assim, o WhatsApp ele já colocou que o interesse dele é migrar todo mundo para a API oficial, ou se você quiser ficar no WhatsApp normal, pode ficar, mas não reclame, porque vai ficar com essas questões de banimento, então não tem muito para onde a gente fugir. Quem é cliente nosso sabe disso, a gente tenta ao máximo encontrar outras alternativas para diminuir qualquer custo que vocês venham ter. Não à toa que a gente tem uma estrutura enorme de celulares, de números aqui, para a gente absorver isso e tentar segurar o máximo que a gente pôde, para não ficar tendo esse custo adicional. Mas agora realmente não vai ter muito como fugir, porque o número baniu. Beleza, vamos criar um novo. Tá, você cria um novo. Se você for chamar um lead nesse número novo, ou só de você conectar nesse número novo, o que vai acontecer? Ele já vai banir. Então vamos ter mais números mais antigos. Então deixa por 1, 2 meses esse número fazendo aquecimento quietinho, que vai funcionar. Aí você vai lá, coloca campanha, fala com o lead que não agendou, cai o teu telefone de novo. Né? Então não tem mais o que a gente chamava de contingência, que era às vezes criar vários números reservas já aquecidos, né, ou então colocar em IP diferente, ou usar VPN, fazer isso e aquilo, né, então já não tem mais essa contingência, já não tem sido mais tão efetiva quanto era antes. Então por quê? Porque realmente agora eles tomaram essa decisão maior de focar nessa questão da API oficial. Né? Então por que a gente está fazendo essa aula aqui? Para deixar claro para vocês que a tendência é piorar cada vez mais. Vocês nunca viram facilitar mais, sempre fica mais difícil. Então, dificilmente essa decisão vai ser revertida, tá? Então, você tem duas formas de pensar: continuar trabalhando do jeito que você está e aceitar essa questão do banimento, ou então ir para a API oficial, tá? Que, como eu falei ali, vai ter essa questão das mensagens, tá? E com a API oficial, o que é legal? Tá? Dá para a gente fazer o disparo de mensagens com mais segurança e sem risco alto de banimento, igual estava tendo no WhatsApp. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Vamos lá, eu não sei se no WhatsApp de vocês, o pessoal ou comercial, vocês recebem mensagens de empresas, às vezes telefonia ou até de golpe, né, falando ali para vocês, sendo que você nem se cadastrou. Então, estão te mandando coisas que você nunca nem se cadastrou, né? Então, com a API oficial, isso vai ser legal, porque primeiro que quem não tiver na API oficial dessa galera que está fazendo spam, provavelmente já vai ser banido porque vai estar usando o WhatsApp normal. Segundo, a API oficial, ela tem uma questão de qualidade. Então, se você ficar fazendo o seu trabalho certinho, a qualidade da tua conta vai ficar como conta alta. Pensa que ela tem um score. Né? Agora, essa empresa de telefonia, supondo que ela usa a API oficial e ela fica fazendo esses spams e eu vou lá e denuncio,
a qualidade dela vai perdendo nota. Então, logo, ela vai ficar bloqueada da API oficial. Então, até para a gente, né, no nosso WhatsApp, até para o paciente, tanto que depois dessas questões do banimento do WhatsApp também, o número de spams indesejados que tem no nosso WhatsApp, tudo mais, diminuiu muito. Por esse lado, foi bom. Por outro lado, a gente que está querendo só trabalhar, fazendo, né, o nosso trabalho do dia a dia, foi impactado. Tá? Mas então a gente vai conseguir ter mais estabilidade. A gente vai conseguir usar o nosso WhatsApp tranquilamente, né? E vai até conseguir fazer disparos. Porém, claro que a plataforma, né? Você não vai poder fazer spam. O que é um spam? Eu pegar uma lista de telefones aleatórios, né, de pessoas que não se cadastraram, nada, e ficar tentando mandar alguma coisa. Talvez você até vai conseguir mandar, mas é questão de tempo até você provavelmente ser bloqueado, até a tua conta perder a qualidade, né? Então, se você fizer o teu trabalho certinho, de boa, do jeito que você já faz usando a API oficial, o risco ele é bem baixo. Tá? E já temos diversos clientes utilizando a API oficial e desde que eles colocaram, eles não tiveram mais o problema de cair o WhatsApp. Seja fazendo disparo, seja mandando mensagem para a base, né? Sendo que antes, só de às vezes ele mandar ou conectar no WhatsApp web, já estava banindo. Então, pense que a API oficial, ela traz essa tranquilidade para a gente, que nos últimos meses a gente não está tendo. Tá? Então, ela veio para, entre aspas, resolver este problema. Tá? Beleza? A API oficial, no caso, ela não tem a mesma interface do WhatsApp. Isso é uma pena. Né? Então, quando a gente usa a API oficial, a gente para de ter aquele rostinho que a gente já está tão familiarizado do WhatsApp. Né? Então, por quê? Porque a API oficial ela é uma plataforma, né? É uma ferramenta externa do WhatsApp tradicional que a gente tem, pelo menos por hora. Pode ser que daqui para frente, com as empresas usando, o pessoal reclamando disso, venha colocar no mesmo rostinho, na mesma interface que tem ali, que todo mundo já conhece. Mas, por hora, né, a gente tem que usar, então, uma plataforma externa, esse provedor externo, para a gente conseguir conversar com os nossos pacientes, tá? Neste momento, a ferramenta que a gente está utilizando é o Como, já vamos chegar nele aqui. Mas só para vocês entenderem, ele tem este rostinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês conseguem familiarizar, talvez, ó. Então, por exemplo, aqui é a caixa de entrada, né, do Como, é o WhatsApp espelhado nessa ferramenta, então a gente para de usar o WhatsApp, vamos dizer assim, né, e ele passa a se relacionar por essa telinha aqui. Então é normal, deixa eu ver se tem aqui, ó, esse chegou de campanha, né, ele chegou ontem, teve aqui o atendimento, aqui no caso sugeriu o horário, tudo mais, agendou, boa. Então esse aqui a gente conseguiu agendar em 24 horas e nem pagou o custinho lá de mensagem. Beleza. Então a gente vai conseguir fazer o trabalho, vai conseguir se relacionar com as pessoas por aqui. O teu paciente continua usando o WhatsApp normal, ele nem faz ideia disso aqui. Né? Ele acha que ele está conversando pelo WhatsApp ali da clínica, vamos dizer assim. Mas na verdade ele ficou espelhado, ele vai ter essa carinha aqui. Então não tem mais aquela telinha do WhatsApp, vamos dizer assim, mas você consegue fazer o teu trabalho tranquilamente aqui, tá bom? Então só um exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, dito isso, para a gente ter a API oficial, o que é a melhor prática, tá? Para vocês entenderem. A melhor das melhores práticas é o quê? É criar um número novo. Então você vai na sua telefonia ou na banca, enfim, criar um número novo realmente só para a API oficial, tá? Então pega um número novo e coloca na API oficial, tá? Por que isso? Porque se o número novo, ou se o número que você tem ali de WhatsApp for o número que a gente for vincular na API, até dá para fazer isso. Hoje existe uma função que chama coexistência. Então, eu consigo ter a API oficial e consigo, né, colocar ali no WhatsApp e usar os dois ao mesmo tempo. Porém, o que está acontecendo? O seu WhatsApp não está banindo? Se você for ter a API oficial nesse número e o teu WhatsApp cair, automaticamente ele vai cair a API oficial também. Então não faz muito sentido, né, por conta disso. Você está indo para a API oficial para não ter o banimento, mas se o teu WhatsApp cair, vai cair a tua API oficial. Por isso que a própria plataforma fala, tenha um número que não esteja, né, no WhatsApp, para você vincular esse número na API oficial e ter mais segurança. Vamos ver que essa seria a melhor recomendação deles. Ah, Matheus, mas como é que você vai pegar esse número novo
e ele vai se tornar um WhatsApp? Uai, a ferramenta aqui da API oficial é o WhatsApp. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, que quando o paciente, mesmo que esse número você não vinculou ele no WhatsApp, né, que é o que a gente falou aqui, o paciente, quando for mandar mensagem, vai falar no WhatsApp tranquilamente. Então, quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados. O número, de fato, só não vai estar lá no aplicativo, WhatsApp, aquela coisa toda, mas ele vai ser um WhatsApp porque vai estar dentro da API oficial, tá bom? É um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender, tá? Então, tem essa opção, que é a melhor opção que a própria plataforma recomenda, de criar esse número novo e vincular a API oficial, e aí tá tudo certo. Ou então dá para a gente pegar esse número que você já tem hoje da clínica e vincular ele à API oficial, tá? Porém, né, é o que eu falei. Se você conectar um número que você já tem da clínica lá na API oficial e esse número ele te banir, né, esse número do WhatsApp, o fato de você estar usando o WhatsApp ali e isso derrubar o teu WhatsApp, vai derrubar também a tua API oficial, tá bom? Então, o que, que a gente recomenda caso você queira fazer isso? E por que, que eu estou reforçando muito isso? Porque eu atendo clínicas, então eu sei da realidade, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, seria muito ruim, por exemplo, a gente perder o histórico daquele WhatsApp que vocês usaram por anos. Então eu sei disso. Então por isso que é legal pegar esse número, vincular ele na API oficial, porque tem todo o histórico, tem todos os pacientes ali. Eu entendo isso, tá? Porém, o que, que você vai ter que fazer daí? A gente pega esse número que você já tem da clínica, vincula ao WhatsApp, a API oficial, tá? Porém, você para de usar ele. Você deixa o número ali, você não usa mais o WhatsApp web. Porque, senão, assim com o WhatsApp, de repente, no algoritmo dele lá, enfim, ele pode derrubar o teu WhatsApp e aí vai derrubar a tua API oficial. Então, em resumo, a gente pega esse número da clínica, que já tem o histórico, já tem as mensagens, coisas do tipo, vincula a API oficial, só que você vai usar o como para se relacionar com os pacientes. Não vai ficar usando o WhatsApp ou o WhatsApp Web. Porque senão, o que, que a ferramenta ela vai entender? Ah, esses brasileiros, né? Eles acham que eu sou bobo. Eles estão usando a API oficial e aí, para não ter que me pagar as mensagens, fica mandando pelo WhatsApp normal. Aí não tem que pagar a janela. Aí o que, que acontece? Bane, e aí você perde o WhatsApp e perde a API oficial. Tá? Então, por isso que eu falo. Daí, se você for fazer isso, fica usando só o como, que já diminui esse problema ali de banir o teu WhatsApp, e aí a gente não perde a nossa API oficial. Tá bom? Gente, fica à vontade, se vocês quiserem colocar nos comentários as dúvidas, coisas do tipo, a gente já vai respondendo aqui, ou lá no finalzinho, como sempre, a gente sempre deixa um espaço para as perguntas, tá? Mas o legal é que daí, conforme vocês vão vendo o conteúdo, vai surgindo dúvida, enfim, tá? Então, em resumo, pegar um número novo e colocar para a API oficial, para não ter esse problema ali, ou eu posso pegar esse número que você desejar, né, da clínica que já tem o histórico, jogo para a API oficial, ele sobe o histórico também, só que daí você tem que ficar usando o como. Não usa ali o WhatsApp Web ou ali o celular, porque senão pode causar esse risco de banir o teu WhatsApp, e se banir o teu WhatsApp, vai banir a API oficial, tá bom? Beleza, então, explicados tudo isso. Na API não pode ocorrer disparos? Pode. Não, na API oficial daí, você pode fazer o disparo. Tá? Essa é a vantagem dela, porque você fica blindado, vamos dizer, o teu, né, risco de cair é menor. O que você não pode fazer na API oficial é ficar fazendo spam. Porque se cada bloqueio que você receber ali na API oficial, a tua qualidade de conta vai diminuir. Então, isso vai ser ruim, tá bom? Então, após configurado a tua API oficial, você pega esse número da API oficial, você pega ali esse telefone, coloca na tua campanha, né, normalmente para cair leads. Então, mesmo que seja esse número novo que foi criado, que você nem precisou colocar ele no WhatsApp, né? Você só criou esse número novo, aí você pode pegar esse número ali que está vinculado à API oficial, tudo bem certinho, coloca lá nos teus anúncios, normalmente, e quem clicar vai conseguir conversar com você por WhatsApp normalmente, e aí você vai responder eles lá na plataforma, que no caso a gente utiliza aqui o Como, tá bom? Então, o paciente vai conversar com você tranquilamente pelo WhatsApp. Normalmente, ele não vai ser, entre aspas, impactado ou não vai atrapalhar a experiência dele. E você, que daí, no caso, é uma empresa, que vai ter que responder ele pelo Como, tá bom? Vamos lá. Essa qualidade, sim, vocês conseguem acompanhar sim,
tá? A qualidade vocês conseguem acompanhar lá na conta que é feita a API oficial, que é pela ABM, coisa do tipo, tem uma parte lá que mostra os custos, até para vocês conseguirem acompanhar, e ele tem a informação da qualidade lá, que vai estar alta, tudo bem certinho, até também se tiver alguma orientação vai aparecer lá, então vocês conseguem acompanhar sim, tá bom? No caso, a API é um WhatsApp sem ser WhatsApp, isso mesmo, a API ela é da empresa WhatsApp, né? E quando eu for criar esse número novo pela minha telefonia e coisa do tipo, você não precisa pegar esse número novo e pôr ele no WhatsApp, que era a forma tradicional até então. Então, é só pegar esse número novo, você passa esse número novo para a gente vincula no WhatsApp, na API oficial. Quando eu vinculo na API oficial, ela se torna um WhatsApp automaticamente. Por quê? Porque o nosso cliente vai ter o WhatsApp para conversar com a gente. O nosso cliente não precisa usar a API oficial, por enquanto, né? Então, naturalmente, a API oficial já vira um WhatsApp, tá bom? Só que você para de usar o WhatsApp web ou usar ali a ferramenta, porque ele quer que você utilize as plataformas externas. Você até pode usar o WhatsApp, igual eu falei, mas daí, se você estava tendo problema de banimento e vir acontecer o banimento, se você sofreu o banimento, vai impactar na tua API oficial, tá? Beleza, já perdemos uma conta de WhatsApp que tinha 3 anos. Foi banimento definitivo. Após isso, compramos 2 chips. Em 2 dias, os 2 foram suspensos também. Todos os dias é suspenso e volta. Pedimos a... Então, JP, é isso. Eu expliquei aqui um pouquinho na nossa reunião que, até para você entender, né, quando você cria um número novo, ele vai já tá assim uma chance alta de banir. Já começa por aí, né? Então, não é só criar mais números novos hoje em dia. Porque isso era o que a gente fazia lá atrás, que era a estratégia de contingência. Hoje mesmo, você criando números novos, deixando por meses sem utilizar, e depois, se você for utilizar, ele vai banir. De qualquer forma, por quê? O WhatsApp quer que a gente usa a API oficial, que é a ferramenta paga dele. Então, se você não for para a API oficial, você vai continuar sofrendo com isso. Essa a mensagem que eles querem dizer. Então, a forma de resolver isso é ir para a API oficial, tá bom? Pode enviar áudio, sim, na API oficial, né? Até mostrei um pouquinho antes aqui, dá para enviar áudio, dá para enviar vídeo, imagens, é normal, tá? Só muda a interface ali da ferramenta, tá bom? Beleza, vamos avançar aqui. Aí, então, o que acontece? Como nós somos peixes pequenos, né, meros mortais, então a gente depende muito do WhatsApp, né, porque a gente usa para vender, a gente usa para conversar com os nossos clientes, a gente usa. Então, de verdade, não tem muito como fugir, porque isso também estava acontecendo com a gente, como eu falei. Eu tenho 100 aparelhos aqui que eu preciso para usar com os meus clientes. Então, isso impacta diretamente a gente também, impacta nossas clínicas. Então, impacta. Não tem, né, outra solução, e eu já tentei de tudo, né? Enfim, se alguém souber, então compartilhe conosco. Mas realmente, né, a gente tentou o máximo que a gente tinha para não usar a API oficial, porque a gente também tem custo. Mas hoje não tem muito como fugir, que é igual colocaram aqui. Se eu crio um número novo, bane. Se eu faço isso, bane. Então, cada vez mais, eles estão fechando o cerco. Porque, em resumo, é isso. Ou você vai, perdão, para mim, a API oficial, que é a minha ferramenta paga, você não vai sofrer com isso, ou você fica aí nessa modalidade, mas você vai ficar impactado com esses banimentos, entendeu? Então, é como se fosse uma linha premium e uma linha de graça. Vamos supor, Spotify. Se você quer escutar música, né, e não quer pagar, você vai escutar as músicas e vai ter anúncio. Se você não quer ter anúncio, você paga. O WhatsApp, ele pensou o quê? Eu estou deixando todo mundo usar minha ferramenta de graça. Se você não quer ter banimento, você paga. Em resumo, meio que para uma analogia para ficar fácil de entender. Se você, né, quiser sofrer com banimento, você fica nesse de graça aí mesmo, para você não se importar com isso. Tá bom? Então, assim, de verdade, não espere ser banido para você começar a se importar com isso, tá? Talvez isso não seja um problema para você nesse momento, mas isso em algum momento vai chegar, porque igual eu mostrei no começo da reunião, o Reclame Aqui do WhatsApp já está com um monte de reclamações lá, mais de 60 mil, né? E infelizmente isso, né, só aumenta. Eu acompanho muito aquilo ali e os números só aumentam. E você vê que eles não respondem ninguém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você viu lá que eles não respondem ninguém. Então, assim,
De agora em diante, isso tem se tornado cada vez pior, tá? Então, quanto antes vocês se prepararem para a mudança, melhor, tá bom? Então, vamos pensar que é só mais uma atualização, tá? Então, vamos lá. Para você ter a API oficial, você vai precisar de um provedor parceiro, que é essa ferramenta que eu falei, que é o Como, tá? Mas tem várias no mercado, mas enfim, as que a gente está utilizando por hora é a ferramenta Como, tá? E o valor lá da ferramenta, prestem muita atenção nisso, para vocês entenderem que não é nem um bicho de 7 cabeças, nem isso que vai quebrar a tua clínica, tá bom? O valor, tá, da ferramenta é de R$ 130 por mês. Porém, a ferramenta, eles só vendem um pacote de 6 meses. Então, você tem que fazer uma conta de 130 vezes 6, que então fica 780. Você paga esse valor apenas uma única vez e usa por 6 meses. Quer renovar ou passou esse prazo, aí você continua, vai pagar o valor e vai usar por X meses. Aí, claro, eles têm pacotes lá de 1 ano, 2 anos, coisas do tipo, mas trouxe aqui só para, né, exemplificar para vocês. Observação, como a API oficial também é corrigida pelo dólar, então esse valor aqui, ele também é corrigido pelo dólar, então pode aumentar, como eu já vi também de diminuir, tá bom? Beleza. E fora o valorzinho que eu coloquei anteriormente ali, tem aqueles custos que eu falei das janelas de mensagem, seja de utilidade, seja de marketing. Então, conforme você vai utilizando, a plataforma, né, vai calcular e vai te cobrar. O que é interessante? É que a API, ela primeiro trabalha e depois vem o valor. Então, por exemplo, você está lá com as tuas campanhas, ou está fazendo o trabalho ali, interagindo com os teus pacientes. Você vai estar faturando com aquilo ali também. Então, o legal é que você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e aí depois vem o valor para você pagar. Tá bom? Então, sempre dentro do mês ali, referente ao que você utilizou. Tá bom? Então, assim, como eu já trabalho com dentistas e clínicas há bastante tempo, eu sei que o pessoal já deve estar assustado em relação ao valor. Mas vamos lá, não foque somente no custo. Não é isso que vai quebrar a tua clínica. Eu garanto para você, tá, que você ter o seu WhatsApp bloqueado, seu WhatsApp restringido, né, você ter esse problema toda semana que não resolve, gera muito mais prejuízo do que o valor que você vai pagar da ferramenta ou das mensagens de utilidade, tá? Então, hoje, como é uma coisa nova, não é todo mundo que tem essa informação ainda, né? Mas vai chegar um momento, você, na reunião está gravada aqui, coisa do tipo, que vai estar todo mundo usando a API oficial. Não tem jeito. Igual há um tempo atrás que a gente não tinha nem o WhatsApp, deu um tempo, todo mundo começou a usar o WhatsApp. E aqui vai ser a mesma coisa, porque para se relacionar com os pacientes, né, vai precisar da API oficial ou vai ficar banindo toda hora. Tá? Então não foque somente no custo, não é isso que vai quebrar a tua clínica, né? É um valor que eu acredito que dá para vocês conseguirem pagar, tá? Então não cometa esse erro de não usar a API oficial, porque é caro. Igual eu falei para vocês, vocês acredito que conseguem pagar tranquilamente, tá? E aí eu te pergunto, né? Quanto custa o seu WhatsApp ficar fora por uma semana? E por que uma semana? Porque até isso mudou, né? Porque eles foram cada vez mais dificultando. Então, antes, o número ele bania e voltava no mesmo dia. E eu conseguia usar. Agora, o número ele bane, às vezes não volta no mesmo dia, e assim que eu vou utilizar, ele já bane de novo. E fica nesse looping, né? Então, não sai do lugar. Então, às vezes, é muito mais tempo. E aí, enquanto isso, você não consegue trabalhar com teus leads, né? Não consegue fazer tuas campanhas com os pacientes, o paciente te manda mensagem, você não consegue. Aí o paciente às vezes acabou de te pagar um Pix de um protocolo, você nunca mais falou nada, ou seja, fez o Pix, a pessoa sumiu, achou que é golpe. Até isso já aconteceu, tá? Então, isso gera um prejuízo muito maior do que o valor da ferramenta, eu posso garantir para vocês, tá bom? Então, o único paciente que você perder já paga a API aí pelo ano. Então, assim, não foquem no custo, igual eu falei para vocês, tá bom? Do outro lado, também, um único paciente que você conseguir, vamos dizer, fechar pela API também já paga o trabalho dela ali pelo ano inteiro, tá? Então, qual que é a minha sugestão para você? Entenda a API como parte essencial da sua clínica, assim como um aluguel, assim como um seguro, né? A própria prospecta também, ela já está na API. Né? Então, assim, eu entendi, tá? Que isso faz parte. Assim como faz parte eu pagar o aluguel, assim como faz parte eu pagar o seguro, assim como faz parte eu pagar
o valor da telefonia lá do plano que a gente utiliza, faz parte. Aí o que, que eu fiz? Então, beleza, eu vou ter esse custo, então eu vou precificar. Beleza, precifiquei, tá tudo bem. No final é assim que funciona, né? Então, conseguindo entender dessa forma, não se assustando, a gente consegue resolver, tá bom? E aí, no caso, igual eu falei, se você for utilizar a API só para você conseguir responder os seus pacientes, o custo ele vai ser super baixo, porque vai ser só o valor, perdão, do custo ali da mensagem de utilidade ou da utilidade da mensagem de marketing. Então, tipo, não vai ser ao menos que você fale com 1 milhão de pessoas lá na API oficial, teu custo vai ser alto. Mas para sei lá, sua clínica recebe 200 leads, recebe 300 leads, poxa, é um custo acessível, né? Se você fazer a conta aí. Ou se a sua clínica, só para falar com os seus pacientes, por exemplo, então é algo que fica acessível, tá? Então, né, se você for utilizar ela só para você fazer esse custo aí, né, essa simulação é algo totalmente acessível, tá bom? O seu custo, ele vai ser só um pouquinho maior se você for fazer os disparos de mensagem, que aí você vai, né, ter um custo devido àquelas mensagens que você for querer fazer o disparo. Então, eu vou fazer um disparo para 1.000 pessoas. Beleza, então você já vai conseguir ter uma prévia de custo. Olha, então eu vou enviar para 1.000 pessoas e vai estar lá como marketing. Então eu faço essa conta, 1.000 vezes 0,30 aqui do de marketing. Ou não, vai ser como utilidade. Então eu faço essa. Então eu já sei qual é o custo que eu vou ter, entendeu? Não é nenhuma surpresa, tá? Agora, igual eu falei, se você for utilizar só para interagir com os pacientes e coisas do tipo, seu custo vai ser menor. Se você for fazer alguma ação que também não é algo que vai aumentar muito teu custo, vai depender, obviamente, da quantidade da sua base, do que você for fazer ali, aí sim vem a conta. Mas igual eu falei, também, gente, o que a gente tem que entender é que até então a gente estava conseguindo fazer o trabalho no WhatsApp sem pagar nada para eles, faturando, clínica batendo 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 300 mil, e o WhatsApp lá trabalhando de graça. Quem aí antes tinha que pagar alguma coisa para o WhatsApp, entendeu? Então, basicamente, agora a gente vai ter que pagar um pouquinho para eles, entendeu? Porém, né, igual eu falei, eu encaro tudo como um investimento também. Então, se eu estou fazendo esse disparo para lead, para pacientes e coisas do tipo, é porque eu vou provavelmente ter algum retorno com isso. Então, vou fazer um disparo para pessoas que não fecharam. Se vir um paciente fechar, eu tive retorno sobre isso. Então, é uma coisa, tipo, uma relação ganha-ganha. Beleza, eu vou fazer esse trabalho de envio aqui, mas eu também vou faturar. Né? Então, assim, no caso, como você vai fazer o envio de mensagens, vai trabalhar ali, vai ter resultado, depois vai vir a conta. Então, acho que é justo ainda essa relação, tá bom? Beleza. Então, com a API oficial, nem tudo é só desvantagem. A principal vantagem dela é ter a segurança e a estabilidade de parar com esse negócio de banimento. E você vai conseguir voltar a fazer os disparos, as suas campanhas internas. Vai conseguir pegar lá e fazer um disparo para 100 pessoas, né? De quem fez a avaliação e não fechou, ou para pedir indicação, né? Ou para falar da Copa do Mundo. Enfim, então a gente vai conseguir voltar a fazer o trabalho que até então a gente fazia normalmente. Agora, tá bom? A única diferença é que vai pagar pelas mensagens enviadas. É isso, em resumo, tá? E aí, no caso, o que é importante para vocês entenderem também, tá? Vamos lá. A Prospecta, aqui no caso, a gente vai fazer essa API para vocês, né, essa implementação, melhor dizendo, sem custo. Então, a gente não vai cobrar isso de vocês se você for cliente nosso ativo, beleza? Então tá. Porém, normalmente, e vocês devem pesquisar por aí, empresas cobram para fazer esse trabalho. É tipo algo totalmente natural, tá bom? Então, só se programem com isso. Mas quem é cliente prospecto ativo, desejar fazer a API oficial, a gente não vai cobrar nada por implementação aí para vocês. Ou às vezes você vai precisar contratar algum especialista em API também para fazer isso. Conosco, a gente vai fazer a implementação para vocês da API oficial, sem custo algum, se for utilizar ali a plataforma que a gente conhece, tá bom? E a gente também não vai cobrar nada em cima de mensagens enviadas. Por que que eu falo isso? Existem empresas, né, que elas cobram em cima da mensagem de utilidade ou a mensagem de marketing. Então, igual eu falei ali, o custo é 3 centavos, a de marketing é 30. Tem empresas que colocam um valor agregado em cima disso para ganharem dinheiro em cima disso também.
A gente não vai cobrar nada disso, tá bom? E configurar a API oficial é muito difícil, tá? Vocês podem tentar fazer por conta, é muito difícil, é algo complexo, tá? Então a gente não recomenda, porque qualquer erro que você fizer pode gerar custos adicionais ou até mesmo bloqueio do seu número ou da sua conta. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, não é só sair fazendo e apertar avançar, longe disso, queria que fosse, tá? Então, em resumo, você vai só precisar pagar o valor da plataforma, que vai para o como, né? E o uso das mensagens de utilidades, sem nenhum tipo de custo de implementação ou por mensagem da nossa parte. Aí agora, para quem não é cliente prospecta, aí a gente pede o valor de 999 da implementação, pago apenas uma vez. Aí fora isso, claro que tem o valorzinho do como lá, igual a gente falou anteriormente, e das mensagens de utilidade. Ah, Matheus, mas como assim? Então, o que a prospecta ganha com isso? Não ganha, tá? Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque você é cliente nosso, e se você tem o WhatsApp banido, isso atrapalha no meu trabalho. Você daqui a pouco vai começar a falar que não está tendo resultado, porque você não consegue interagir com os leads, você não consegue falar com as pessoas. Né? Então, você sem o WhatsApp impacta no meu resultado, e aí você vai achar que não está tendo resultado com o nosso trabalho. Então, eu me preocupo em você ter um WhatsApp, né, que você consiga fazer o teu trabalho, para a gente não ser impactado com isso. Então, é assim que a gente está apostando, né? Então, por isso que a gente está, né, fazendo essa implementação, fazendo essas coisas aí para vocês sem custo algum, porque você conseguindo ter o resultado, conseguindo trabalhar, para a gente é o que importa, tá bom? Beleza. Outra coisa, informação importante. A gente não tem vínculo com o Como, nem somos donos da plataforma do Como, tá? Por que, que a gente escolheu ela, tá? Já usei várias APIs oficiais, igual foi com o IA, tudo isso que vocês imaginarem, né? Já usei diversas mesmas ferramentas que tem disponíveis no mercado, testei, utilizei, né, tentei adaptar os processos que é de uma clínica odontológica, e essa ferramenta do Como foi a que eu melhor entendi que tem esse match, né, que tem essa sinergia, tá bom? Então, a gente analisou as outras ferramentas que a gente tinha disponíveis no mercado, e se vocês pesquisarem, tem várias, tá? Só que tem ferramenta que ela é muito complexa de mexer, tem ferramenta que ela, às vezes, é muito cara, né? Então fica inviável a API. Então, tem ferramentas que, tipo, meu, às vezes a gente só de conectar lá, já não, o cliente não vai conseguir entender aonde que vai. Né? Então a gente de fato estudou e viu, olha, essa aqui é a que tem mais praticidade e que tem mais sinergia para os processos que uma clínica precisa. Tanto que vários clientes já conseguiram utilizar e estão de boa. Né? Então é mais tranquilo comparado às outras, ok? Outra informação, se você tem o pacote da nossa equipe, que a gente atende os leads, a nossa equipe já sabe usar o como. Então, você não tem que treinar a minha equipe. Fique em paz em relação a isso. E se for a sua equipe que atende os leads, que é o outro pacote, a gente também vai conseguir te oferecer qualquer suporte em relação à ferramenta. Fica tranquila, você que já é cliente nosso sabe que a gente nunca nega suporte, então fica tranquilo em relação a isso também. Mas como eu falei, a telinha lá do como, gente, não tem muito segredo, porque é responder o WhatsApp. Entendeu? É responder o WhatsApp ali, igual vocês estão acostumados a atender. A única diferença é que vai ser uma outra interface, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Aí, no caso, após a implementação, o que é importante ficar claro também? A gente está à disposição para ajudar. Porém, tem algumas situações que, como a ferramenta ela não é nossa, então a gente vai ficar limitado em certos, às vezes, problemas que vocês vão ter ali. Exemplo, tive uma dificuldade financeira com a ferramenta. Cara, meu acesso é limitado. Não é comigo que você tem que negociar. É lá com eles. Né? Então, eu sou só esse intermediador que está implementando a ferramenta para você, porque ela é complexa, né? E é difícil de mexer. Vamos pensar, lá atrás, quando não tinha sistema online, não tinha que ir alguém lá na sua clínica para colocar esse sistema? Né? Então, a gente é essa pessoa, tá? Só que a gente não está cobrando nada para fazer essa implementação, porém, no caso, a gente vai ter essa só limitação, às vezes, de algum problema que você venha a ter, tá? Em relação à resolução, mas, em geral,
os problemas que aparecem, ou qualquer dificuldade que for acontecendo assim, a gente tem conseguido resolver sem até mesmo, né, solicitar o suporte deles. Mas, de qualquer forma, uma empresa super grande, tem suporte, tem reunião 1 a 1, tem, enfim, videoaulas, então é bem tranquilo. Só estou falando isso para deixar claro, porque às vezes o pessoal, eu estou com um problema financeiro, resolve aí. Aí eu não consigo, porque a ferramenta não é minha, tá bom? Beleza, então resumo aqui. O que é o valor aí para você se programar? O valor do Como, que vai para o Como, de 6 meses, que é o pacote que ele vende. Você paga apenas uma única vez e ele é ali de 780, que é aquele valorzinho lá que eu falei de 130 vezes 6 meses, ele cobra os 780 de uma vez. Pagou isso uma única vez, fica sem pagar nada por 6 meses. Depois, se for querer continuar utilizando, fica nesse ciclo. É isso. Fora isso, tem o valorzinho por mensagem, que é o 3 centavos por utilidade e 30 centavos se for de marketing, tá? Primeiro usa, depois vem o valor da cobrança, ok? Qual é o benefício? O principal, em resumo, é evitar o banimento. Pronto, é isso. E você consegue fazer os seus disparos, seus envios de mensagem, beleza? Tá? Lembrando, né, sem fazer spam, aquela coisa toda, tá? Vantagens: a gente não cobra implementação para clientes ativos, a gente não cobra em cima de mensagens enviadas, né? A gente já tem várias mensagens aprovadas como utilidade onde o seu custo é menor, a gente consegue oferecer o suporte que você precisar, a nossa equipe já está, né, habituada a usar, o nosso comercial usa, a nossa equipe usa, todo mundo usa, tá? Também temos os tutoriais da ferramenta e a gente vai ter mais reuniões como essa, porque a API oficial vai passar a fazer parte do nosso dia a dia, como IA de atendimento, como internet, como máquina de cartão, como Pix, como boleto, como tudo isso. Vai ser uma nova ferramenta no nosso dia a dia, tá bom? E reforçando, aonde que a Prospecta ganha com isso? A gente não ganha, porque se você não tiver o banimento, isso já vai, né, nos ajudar a ter resultado com o nosso trabalho. Se você fica com o WhatsApp banido, você tem um resultado naturalmente menor, e aí isso vai acabar impactando na nossa parceria, e não é o que a gente quer que aconteça, tá bom? Então é isso, tá? Então, para quem que é recomendado? Para todo mundo que usa o WhatsApp não pode ser banido. Então, o que, que eu recomendo? Vai da sua clínica. Cada clínica tem a sua forma de organização, tá? Então, tem clínica que ela tem um número para cada coisa. Significa que você já precisa colocar nesse número? Se você tivesse disponibilidade, sim, para não correr risco. Porém, tem aquele número que às vezes nunca foi banido, mas já tem aquele outro que já foi banido, que normalmente é o de lead, né? Que se relaciona com muitas pessoas, coisa do tipo. Então é muito de você entender o que, que é o mais crucial no momento. Normalmente, das clínicas que estão migrando, é o celular de lead, tá? Aí tem clínicas que têm um celular separado só para follow-up. Aí o que, que elas têm feito? Usado junto. Então fica o mesmo número para fazer o de lead e para fazer o follow-up. Tá? Tem clínicas que não gostam, porque fica misturada, aí a CRC de lead fica bagunçada, né, em relação a isso, fica vendo coisa de follow-up. Então tem clínicas que de fato gostam de separar, tá? Mas pensa assim, quem usa o WhatsApp que não pode ser banido seria interessante. Então tem o celular de lead, follow-up, campanhas internas e recepção, tá? Aí você pode, então, com esse número, usar para esses dois, e normalmente campanhas internas e recepção usam juntos. Ou você faz um para cada um, fica a teu critério, tá bom? Não precisa começar com todos de uma vez, tá? Então, igual eu falei, busque entender qual é a prioridade. O que, que as clínicas têm feito, colocado, né, essa parte do lead, que é onde tem normalmente sofrido mais com isso. Mas eu já tive clientes que colocaram, por exemplo, na recepção, que por algum motivo estava banindo. Então, tranquilo, vai ser a sua necessidade, ok? Qual que é o número que a gente não pode perder? A gente tem que ter tranquilidade. Beleza, vamos começar por esse. Aí usa a ferramenta, vai, testa isso, aquilo. Beleza, fez sentido? Tô vendo vantagem? Aí sim, vamos conversar sobre colocar em outro número, tá bom? Em relação aos valores, deixa eu voltar aqui para você. Os valores, onde que tá? Vamos, acho que dá nessa partezinha aqui. Perdi aqui o valor. Peraí, vou ir um por um. Para ficar bem explicadinho. Essa é das mensagens. Aqui, ó. O valor da ferramenta, do como,
tá? Ele cobra pacotes de 6 meses. Não tem como você contratar um mês dele. Como é uma ferramenta grande, eles não dão essa opção, tá? Então, ele vende um pacote menor. O menorzinho dele é de 3 meses, tá? E aí fica, 6 meses, desculpa, e fica esse valor de 780, tá? Deixa eu abrir aqui até, porque como é corrigido em dólar, às vezes tem alteração, tá? Mas, ó, por exemplo, nesse momento tá R$ 127, tá? Só que não é R$ 127, por quê? Porque ele só vende 6 meses. Então, você tem que fazer 6 vezes os R$ 727, tá? Mas esse é a ferramenta, tá bom? Aí, fora isso, depois, às vezes, quando você for entrar lá, vai estar ou mais caro ou mais baixo, igual eu falei, porque ele é corrigido pelo dólar, tá? Aí, fora esse valor, e por que tem que ser esse plano? Porque o básico não faz o disparo. Então você até consegue usar, mas aí você não consegue fazer disparo de mensagem. Então não sei se vale a pena. Então eu tenho sugerido colocar o avançado. Deixa eu aceitar aqui. Aceitei. Então eu tenho sugerido usar o avançado porque você consegue trabalhar com o disparo. Então 127 vezes 6, beleza? É esse valor que você vai precisar pagar, tá? E aí fora isso, você tem o valorzinho lá de 3 centavos por mensagem de utilidade e tem o valor lá da mensagem de marketing de 30 centavos. Vai depender o que você for utilizar, tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Beleza, tá? Deixa eu puxar aqui as outras dúvidas. Raniel, você ia falar alguma coisa? Tá, vou desativar o teu som. Vamos lá, então respondi aqui o da Késia. Essa API oficial funciona no WhatsApp comum ou funciona no business? Na verdade, a API oficial, JP, o número que você colocar, seja se for o número do business, seja o número ali do comercial, o número que a gente for pôr, ele vai para a API oficial, entendeu? Tá? Então, quanto a isso, não é um problema. O que eu preciso confirmar é que talvez se for um número pessoal e ele estiver no número pessoal, no WhatsApp pessoal, eu não sei se você consegue colocar ele nas tuas campanhas, porque daí isso é uma limitação do Meta, né, do Facebook e tal, que ele não permite você colocar campanhas para o WhatsApp pessoal ali. Ele gosta que você coloque no WhatsApp Business. Então, é uma limitação que eu preciso confirmar, tá? Mas na API, o número que você colocar, ele vai rodar lá. Só que daí só tem que tomar esse cuidado de, tipo, pô, às vezes você coloca lá, mas daí não consegue colocar na campanha, né? Por ser o WhatsApp comum. Tá bom? Beleza? Então, beleza. Quem usa o CRM Prospecta precisa migrar? Uma coisa não tem a ver com a outra, tá, Raniel? Por quê? O Prospecta CRM, ele é a ferramenta, né, que ela vai estar na tua extensão. Então, o que, que acontece? Quando você coloca a API oficial, primeiro, a API oficial vai ser no mesmo número que está o Prospecta CRM, porque se não for, não tem nem que se preocupar. Segundo ponto, vamos supor, você vai colocar um número, né, igual eu sugeri ali, que pode ser uma questão, um número novo que você vai colocar lá na API oficial. Então, o prospecto SRM que está aqui, você não vai mexer, ele vai continuar ali. Então, você vai deixar um número novo para a API oficial e vai começar a trabalhar com ele. O do prospecto SRM que está aqui, você vai continuar deixando ele aqui quietinho, entendeu? Seja para usar para suas atividades, deixa ele quietinho aqui, tá? Então, uma coisa meio que não interfere a outra. Além do que, igual eu falei, se você for usar a opção de coexistência, você vai conseguir deixar a API oficial no como aberta e vai deixar o prospecto CRM aqui no outro WhatsApp aberto. Então, você vai conseguir utilizar também, não tem por que impactar, beleza? Agora, obviamente, você está usando a API oficial. Se você for ficar fazendo movimentação, vou ficar fazendo disparo, usando ali o WhatsApp web normal, daí, e ele identificar isso, você deveria usar o como. Então ele pode vir derrubar a tua conta, porque era para você estar usando como, mas você está usando o WhatsApp Web, tá? Mas se você seguir essas orientações que eu falei, dá tudo certo. Tem clientes que, inclusive, estão fazendo isso, tá? Igual clientes que, por exemplo, tem a IA. A IA, no caso, ela está vinculada no WhatsApp ali. Mas eu posso colocar a API oficial, não tem problema nenhum. Então eu consigo conectar a IA com o WhatsApp, né? E consigo ainda ter na API oficial. Então, uma coisa não interfere na outra, tá bom? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que colocar. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não peguei a reunião no início, a API é um WhatsApp. Vamos entender que sim.
tá? A API, ela é uma ferramenta do WhatsApp, tá? Para evitar essa questão dos banimentos, tá bom? Gente, o que eu tinha para passar para vocês em relação à API era mais ou menos isso. Tá? O que eu trouxe a mais? Então, qual que é o próximo passo? Se você tem o interesse de colocar a API oficial, nos chama no WhatsApp, você vai falar comigo, tá? Então tem o QR Code aqui e tem o meu telefone aqui, tá bom? O que acontece? Tá? A gente vai, então, configurar a tua API oficial. No que depender de nós, em até 3 dias, a tua API oficial está resolvida e já vai parar de ter esse problema de banimento. Você vai conseguir atender seus leads, conversar com os pacientes de boa, tá bom? Porém, no caso, né, igual eu falei, no que depender de nós, porque às vezes, pô, preciso de uma informação sua, você demora, atrasa todo o processo. Então, assim, a gente tenta trabalhar para te entregar o quanto antes, não colocar esse prazinho aí. Lembrando, quem é cliente ativo, a gente não cobra, quem não for cliente, para a gente, né, ser justo, daí a gente pede aquele valor que eu mencionei anteriormente, tá bom? Beleza. Aí o que a gente trouxe a mais? Como agora com a API oficial é possível fazer ali os disparos com mais segurança, o que a gente fez? A gente tem um trabalho aqui de reativação da sua base. Então, se você tiver interesse, você nos envia a tua base, tá? E diariamente a minha equipe vai ficar fazendo um envio de mensagens usando a API oficial sua, usando como, né? Então a gente vai diariamente ficar disparando comunicações, mensagens ali para o paciente, resgatando a tua base. Qual que é o único trabalho que você vai ter? Responder aos pacientes e agendar ele para a tua clínica, tá bom? Qual que é o valorzinho que a gente cobra sobre isso? R$ 200 por mês sem fidelidade, tá? Daí, claro, o valor da como das mensagens enviadas fica com você, tá? Mas daí é igual aquela conta que eu falei, quantas pessoas que eu vou mandar mensagem? É 500 pessoas. Pô, e aí vezes o custo de 3 centavos, vezes o custo ali de 30 centavos. Então, você já consegue se programar mais ou menos, tá bom? E aí tem só o valorzinho do nosso trabalho aqui, tá? Então, por que a gente criou isso aqui? Porque às vezes o cliente ele não consegue ficar fazendo disparo. Então, ele até tem a API oficial, mas ele não consegue ficar ali ativando, porque a secretária já tem bastante coisa, ou ele já tem bastante coisa, eles não conseguem a base dele ficar lá parada. E aí agora, como a gente tem a API oficial e a gente pode fazer esse trabalho, né, com segurança, então a gente fez essa opção para vocês, onde a gente faz o trabalho de reativação, tá bom? E é isso então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me posiciona. É um assunto novo, eu sei, né, mais ou menos como que é essa transição, já aconteceu outras vezes aí de ter alguma novidade, né? Mas é isso, gente. Vida de adulto não tem como fugir, ainda mais no Brasil. Cada hora é uma coisa nova, né? Então, se você quer parar de ter o banimento de WhatsApp, e desde quando a gente colocou isso nos nossos clientes, ou até mesmo conosco, a gente parou de sofrer com isso. Então, se você quer parar, né, de sofrer com isso, vamos ter que colocar a API oficial, tá bom? Aí, como eu falei, se for conosco, a gente usa a plataforma e vamos fazer essa implementação para você ali sem o custo, tá bom? Se você for cliente ativo. Aí, se você quiser, vou procurar outras plataformas, vou tentar fazer por conta. Não me responsabilizo, ok? Mas daí, se você quiser que a gente te ajude aí, estamos aqui à disposição, tá bom? Última chance, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Ficou claro como é que funciona esse assunto? Cíntia, não tem um prazo, tá? Então pode ficar tranquila. Só que pensa assim, mais uma questão sua, porque cada dia que passa, infelizmente o WhatsApp ele só tem dificultado mais essa questão de acentuado nessa questão de banimento. Então é mais uma pressa sua, tá bom? Então fica tranquilo em relação a isso, tá bom? Só pega o meu contato, salva ali certinho e me chama, tá bom? Com a API oficial, você não tem essa necessidade de aquecer, mas talvez entendi o que você falou, que é tipo, vou tentar aquecer para ver se vai resolver, e se resolver eu não preciso da API oficial. Beleza, eu já fiz isso. E mesmo, acho que até o JP, né? O JP já fez isso também com 2 números e infelizmente foram banidos também. Mas tranquilo, tá? A API oficial, a vantagem dela é essa. Eu consigo ir lá, pegar um chip agora, ativo esse número, jogo na API oficial e eu já consigo usar ele. Isso que é a vantagem, tá? Não tem que aquecer antes. Por que que a gente já consegue fazer? Porque você está pagando, entendeu? Você está no plano pago, entendeu? Agora, o WhatsApp tradicional,
você está no plano gratuito. Então, essa agora eles vão dar mais prioridade para quem paga. Em resumo, é isso. Tá bom? Bom, gente, acho que ficou claro, então, essa questão da API oficial. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito extensa.